textos universais mais importantes jamais escritos sobre o ciúme, sentimento por sua natureza ambíguo e, por excelência, machadiano. A casa era da rua Mata Cavalos, o mês de novembro. O ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. Eu fico pensando na Capitu, olhando a cidade através da janela. E fico pensando o quanto ela deve ter tido tédio na vida, daquela vida um pouco provinciana do Rio de então, e o quanto ela tinha de sonho para realizar e que não foi realizado. Fico pensando talvez na melancolia que ela tivesse do Bentinho não ser quem ela pensava que ele fosse, do Escobar não ser quem ela pensava que fosse, ao mesmo tempo a dúvida atroz e aquele filho. A impressão que eu tenho é que a Capitu, quando olha para o céu, quando ela olha para fora, ela vê um mundo cinzento como ela ficou por dentro. Um mundo sem perspectivas, sabendo que tudo que talvez ela tenha sonhado quando brincava com ele na infância, tenha sido simplesmente sonho. Machado de Assis, como grande romancista, ele tem as suas obsessões. Por exemplo, é muito falada a questão dos braços em Machado de Assis, dos braços femininos. Não é? Quer dizer, então, essa capacidade que ele tem, não é, de setorizar um determinado elemento do corpo humano que exprime não só a maneira como aquela pessoa aparece diante dos olhos do interlocutor, mas ainda a maneira como aquela pessoa, não é, se exprime dentro do mundo. Quer dizer, se exprime, quando eu digo se exprime, não é tanto a personalidade do ponto de vista cerebral, intelectual, mas é a personalidade, não é, do ponto de vista do seu próprio corpo. Quer dizer, a mulher é, antes de mais nada, os braços. Braços, não é, que não são totalmente nus, braços que são meio encobertos, mas braços, não é, que fazem um jogo muito bonito entre pele e tecido. Quer dizer, é nessa intermitência de pele e tecido que eu acho que há uma grande sensualidade no texto machadiano. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotado, os cabelos grossos feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, descia-me pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor, não cheiravam sabões finos, nem a água de tocador, mas com água do poço e sabão comum, trazia sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos. Aquela mesma dera alguns pontos. Com quem então eu amava Capitu e Capitu a mim? Ouvi ele contar que sonhara comigo e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao Corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Sinhazinha, quer cocada hoje? Quer cocada hoje? Sinhazinha? O pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro da nossa infância. Chora, menina, chora. Chora porque não tem vintém. Chora, menina, chora. Chora porque não tem vintém. Eu acho que uma das graças maiores da Capitu é exatamente ela ser essa figura enigmática. Ela é um emblema de um enigma, ou o enigma de um emblema. É a condição feminina apreendida com uma acuidade brutal por um homem que talvez só fosse aparelhado para compreendê-la pelo fato de ser nascido no Morro do Livramento e de ter se transformado num dos símbolos da sociedade branca do Brasil.
Então, esse homem, com essa dissimulação toda racial, numa sociedade que era veladamente racista, esse homem talvez tenha compreendido, por isso mesmo, a situação da mulher, que também foi um ser sempre oprimido numa sociedade patriarcal. Olha, a Capitu me parece a minha, enfim, a tantas pessoas, um personagem exemplar, por diversos motivos. O Machado nunca teve a preocupação de desenhar o rosto da Capitu ou de falar sobre as maneiras da Capitu. Ele dizia sobre ela, fundamentalmente, que ela era um ser oblíquo e dissimulado. Apesar desses olhos que o diabo me deu. Você já reparou nos meus olhos? São mesmo de cigana oblíqua e dissimulada? Tem ação policial no Futura. Mão na cabeça, pernas afastadas, truculência. O Bento comparava-me a um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca, o cálice, os lábios, a pátena. Faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende e é a língua católica dos homens. Quando chegamos ao Alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas. Não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos, muitos séculos. Foi grande fineza, e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar, e depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da sua primeira epístola. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas, o enfeite dos cabelos pisados ou das rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitais com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana na Tijuca. Passávamos as noites à nossa janela da glória, mirando o mar e o céu, a sombra das montanhas e dos navios, ou a gente que passava na praia. Às vezes, Bento contava-me a história da cidade, outras dava-me notícias de astronomia. A Capitu é o personagem mais misterioso do Machado. O Machado é uma figura muito misteriosa, ele como Machado, né? O mistério perpassa em toda a obra, é um personagem instigante, porque você não sabe o que é a Capitu. Eu acho a Capitu, ela não é uma mulher até, pode até nem ser, é até meio assexuada, de certa maneira, embora ela fosse sexualmente atraente, eu acho que ela pode ser uma projeção do próprio Machado, o mistério de Machado, a ambivalência de Machado. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Os olhos fitavam-se, desfitavam-se e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Andava pela praia do Flamengo a ver a ressaca. Ouvia-se o mar forte e à distância avistavam-se as ondas crescendo. Alguma coisa de maligno pairava no ar. Eu disse isso a Bentinho, ele sorriu estranhamente. Os instantes do diabo intercalam-se aos minutos de Deus. Era uma frase de ex-seminarista. Olhou-me dentro dos olhos, que dizia serem de ressaca, crescendo às vezes em grandes vagas depois de permanecerem parados. Esses instantes em que ficavam parados deviam ser os meus instantes do diabo. Capitu, que é uma personagem feminina maravilhosa de Machado de Assis, pode ser a vizinha aqui do lado, pode ser a moça que atravessou a rua ainda há pouco. Basta que a gente preste atenção nela. Todo bom escritor faz grandes personagens ou personagens marcantes. E a Capitu
É uma personagem feminina, talvez a mais importante do Machado de Assis. Afinal, a moça que dá um filho para o marido com a cara do melhor amigo dele, pode acontecer hoje, ali na esquina. Ou vocês não acham? Na história da minha vida, eu fui descascando o que pude e cheguei ao caroço de tudo, inclusive de mim mesmo. A minha mãe, uma santa, não seria descascável. Santas são assim. Escobar era matreiro desde o seminário. Já tinha Capitu dentro dele. Morreu afogado no mar de Capitu. Porque ela já o tinha em si. Nos seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. É bom ler toda a minha história, leitor, para saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos ou se essa foi mudada naquela por efeito de algum incidente. Creio que sempre soube da segunda dentro da primeira. Mastiguei o fruto e cuspi depois de mastigado, porém o mal já estava feito. Mesmo assim, sobrevivi à morte de todos. Que a terra lhe seja leve, já que a vida não me foi assim tão pesada. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, começa com um delírio de Brás Cubas no momento da sua morte. Surge aí, desde logo, o motivo do tempo, numa alegoria confusa em que o moribundo vê desfilarem os séculos em vertiginosa corrida, esperando encontrar no último a decifração da eternidade. O que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Atravessar essa curta ponte é a história de Brás Cubas, contada com humor e bonomia por quem chegou, afinal, ao outro lado. Ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o lugar da infância. A rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice buriladas na memória. Enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando ruas abaixo, mas não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que o fizeram. Abençoadas pernas. E há quem vos trate com desdém ou indiferença. Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta. Zangava-me quando vos fatigáveis, quando não podíeis ir além de certo ponto, e me deixáveis com o desejo a avoaçar, a semelhança de galinha atada pelos pés. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. O Rio do Brás é um rio introspectivo, é um rio que ele absorve as imagens para dentro. Não é um rio telúrico, acho que não há quase mar no Brás, né? É um rio mais de morros, né? É um rio mais intimista, para mim é um rio mais noturno, né? É um rio que serve para ele andar elucubrando, ele passa, atravessa as ruas, pensando, pensamentos íntimos, refletindo sobre a morte, rindo um pouco de tudo, porque ele é cético, é irônico, né? Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborilha nas folhas de tinhorão da chácara, o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito com os ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral. E o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma.
Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara do Catumbi. E o Machado não, o Machado é um cultor de obscuridades. Quer dizer, então é muito curioso que o tempo dele, que era um tempo tão fascinado pela claridade, tenha aceito como um de seus ícones, uma de suas figuras fundamentais, uma figura tão sombria, quer dizer, tão complexa na sua visão de mundo e na sua compreensão desse país pitoresco e extravagante chamado Brasil. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurado, entrou a bracejar, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. O aluno e o desafio de aprender. Será que todas essas crianças conseguem realmente aprender? A escola e os caminhos da educação. Brás, ele é mais meditativo, ele é homem que pensa, reflete, se detém muito sobre a morte, é cético. Ele é um lado do Machado também, é um lado mais metafísico, mais introspectivo, digamos assim, do Machado, mas ele tempera isso com humor. Via pela primeira vez no Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a Declaração da Independência. Uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu. Víamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Ah, linda Marcela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre 2 sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim: outra menos, outra menos, outra menos, outra menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime. A lei da equivalência das janelas. Estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo. Um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé. Por que não? 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 Entrava então no passeio público e tudo parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas?
Cubas? Por que não serás ministro de Estado? Por que não? Machado de Assis é um ser extremamente complexo. Ele percebeu, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele percebeu que uma das regras fundamentais da sociedade brasileira é a descontinuidade. Ele ali descobriu que não se podia falar do Brasil sem a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E ele, quando condensou a vida nacional nesse postulado, ele acabou criando uma espécie de espelho no qual a gente sempre se remira e reencontra a nossa identidade, mesmo que essa nossa identidade, paradoxalmente, não esteja lá. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a dias depois expressamente feita em um recanto da Gamboa. Um brinco, nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeiras nos cantos, jardim na frente, mistério e solidão. Um brinco. Era bonita, fresca. Saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isso Virgília. E era clara, muito clara. Faceira, ignorante, pueril, cheia de ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Passei pelos altivos jardins do Valongo, depois de ajustar o preço da casa. Não poderia deixar a casa exposta ao mar. Tinha de ser assim, recôndita, escondida dos olhares do mundo. Quero o amor, mas também quero a respeitabilidade. Os morros são doentios, as praias são saudáveis. Ainda assim, fico com os morros. Califa. Não conheci o casamento. Verdade que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar pão com o suor do meu rosto. E somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E, consequentemente, que saí quite com a vida. Imaginará mal. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. A barca para Petrópolis saía à tarde da prainha e dirigia-se a Mauá, no fundo da Bahia. Mate-me Deus com bananas. Hoje, vindo da cidade para casa, passei por esta e dei comigo no Largo do Machado quando o bonde parou. Agora é que Santa Teresa vai ficar à moda. Viva o dilúvio. Viva o sol. A minha felicidade é que morreremos antes.